Olá, gente, como vocês estão, meus cotocos de gente? Estão tudo bem? Vamos para mais uma aula de nossa geografia pela EducaPE? Bora, meu sexto ano do ensino fundamental. A nossa aula é hoje a 9. Sou a professora Bernadette. Vamos continuar agora com o clima, que são os elementos de interferência na paisagem. Bora, meus cotocos de gente, para a nossa aula? Vamos! Clima! Hoje o clima está meio nublado aqui, não sei onde é que vocês estão. Mas eu saí com sol lindo. Quando cheguei, meia hora depois, eu estava um toró. Então, coisa do nosso Nordeste, coisa da nossa capital, Recife. Então, clima, gente, é o comportamento e as dinâmicas das condições atmosféricas em um dado local, composto por um conjunto de condições meteorológicas que se sucedem e repetem-se ciclicamente ao longo de alguns meses ou ano, tá, meus amores? Então, hoje o clima como é que tá? Tá bom, tá bela, tá ótimo, o clima tá ótimo hoje. Aí eu botei uma chazezinha aí, você sai, bem típico o que aconteceu hoje. Saí de casa, tava aquele solzão, nada de chuva ali, o balãozinho, nada de chuva. Meia hora depois, a professora que esqueceu a sombrinha, quando desceu do ônibus, fiquei toda molhada, entrei na escola toda molhada, tomei banho, do jeito que tá ali. Cadê o sol? O que aconteceu com o clima? Hein? Foi, dançou, o sol se escondeu, veio chuva. Então, a nossa atmosférica, gente, o tempo diferente do clima. Quanto o tempo é através da meteorologia, o clima é através da climatologia. Vamos entender o que é isso nas cotocos de gente. Vê só. Quando a gente tem as zonas térmicas, e é ela que tem, vai dizer, mais ou menos, as insolação terrestre, que vai de acordo com as zonas térmicas da Terra. Nossa Terra é dividida ao meio com a linha do Equador, então quanto mais próxima a elas, são mais quentes. Aí no slide dá para você ver, é as zonas intertropicais e a zona que tanto do trópico de Câncer como o trópico de Capricórnio nós temos, tá? Depois vem a zona tropical, que é o intermédio dela com a zona polar antártica, e temos a zona tropical do norte, que é o intermédio dela com a zona polar ártica. Então, os polos achatadinhos são os mais frios. Vai chegando ao próximo do centro, são os mais quentes. Dê uma olhada aí. Por quê, prof? Por causa da movimentação do ciclo ali da Terra. Tá vendo? É como se fosse o estado da Lua, mas na Lua da nossa terrinha. Tá bom? Vou explicar mais bonitinho. Veja só. Dentre essas classificações climáticas que existem, Adam Schindler, ele fala amplamente utilizada. Por quê? Especialmente pelo seu caráter sistêmico, sistemas e didático. Ele usa, meus cotocos de gente, critério de circulação geral da atmosférica para classificar os vários tipos de clima que tem na nossa terrinha. E os principais tipos climáticos são climas de baixa latitudes, são através da influência das massas de ar quente. Climas de latitude médias são influenciadas das massas de ar tropical e polares. E a zona latitude alta, gente, misericórdia, são as influências por massa de ar polares, são as mais geladas. Então, as baixas latitudes é que está próxima do Equador, vem mais quente. As médias é a que está entre a quente e a fria do meio, então são as mais tropicais e polares, são as intermediárias. E a de latitude baixa já está dizendo, latitudes altas, perdão, altas, é que mais próxima a polares, são mais frio. E deu para entender, meus cotoquinhos? Então, bora lá. Diversidade climática no mundo? Temos. Vocês verem o mapinha aí todo coloridinho aí. Então, aí tem algumas perguntinhas aqui para a gente iniciar a conversa. Qual é a principal informação fornecida pelo mapa? A gente está vendo através das cores os vários tipos climáticos que existem no mundo. Quais tipos que existem encontrado? A gente tem a zona intertropical, as zonas temperadas, as zonas polares, prof. Lembra das três que eu falei? Uma mediana, uma bem quente, uma fria. Pronto. Qual os tipos de clima que abrange as maiores tensões da superfície terrestre? Meus amores, as que tem mais, tá vendo aí? As geladinhas, as frias, as que mudanças.
As quentes são próximas, só que estão próximas do Equador, essa verdinha aí. Por isso que o nosso Brasil está lá no meio, divididozinho. Por isso que a gente tem essa mistura, quente e fria, tá bom? E vamos para os primeiros tipos de clima, chamado clima equatorial. Como é que se apresenta, meus amores? São elevadas temperaturas, grande umidade durante todo o ano. Apresenta baixa amplitude térmica e tem um predomínio de chuvas de convectivas. Eu não entendi isso, professora. São chuvas que vêm ao longo e caem no solo. Então, veja esses quadradinhos ali, ó, de janeiro a dezembro, quase todos de chuvas próximo ao mês todo. O que está mais baixo ali é o mês de julho, agosto e setembro. Cai mais um pouco. Mas as questões são mais volume de chuvas, por isso são chuvas convectivas. Encontrada em região de baixa latitude. Ela fica próxima à linha do Equador, Amazônia, África e Indonésia. Certo? Tropical. Eita, predomina temperatura elevadíssima, alternância entre estados secas, que é o inverno, e as últimas, que é o verão. Bem nosso clima brasileiro, né? Possui 3 tipos de subtipos tropicais. O tropical continental, o tropical de altitudes e tropical de monções. Tá bom, meus amores? Aí vocês verem cada uma delas aí detalhadamente nos slides. A de continental possui 2 estações bem definidas. Aqui no Brasil a gente só tem 2, vai ter 4, né? Verão, chuvoso, inverno, seco. Ocorre no Brasil central e toda parte da África. É esse aqui, tropical continental. E o tropical altitude, prof, tá vendo aí os gráficos? Vê só, possui temperaturas médias menos elevadas devido ao fator de altitude. Ocorre principalmente nas áreas de relevo elevado e faixas intertropical. Vê aí, né, meus amores? Que é o caso da cidade de São Paulo, que é tropical de grande altitude, frios. Tropical de monções, nossa, vai ser caracterizada pelas chuvas torrenciais de verão, causada pelas grandes monções oceânicas, que vem lá do oceano. Daquele mundo, o nosso inverno é bem seco e ocorre no sul do sudeste asiático. Vê aí, gente, tem os meses de maio até outubro, elevadíssimos aí. Que Mumbai, principalmente lá na Índia, vixe, clima tropical das monções. E o clima temperado? Bom, ele apresenta as 4 estações bem definidas, bem demarcadas. Percebe até mesmo diversos aspectos que a formação vegetal apresenta ao longo do decorrer do ano. Ocorre principalmente na Europa, América do Norte, nas 3 Américas lá da primeira, que é mais fria, parte da Ásia, no sul da América do Sul, a zona norte, Nova Zelândia, perdão, e uma boa parte da Austrália. Possui ainda 3 subtípicos principais, que são eles: temperado continental, temperado oceânico e o temperado mediterrâneo, tá? Tá cada um aí bem explicadozinho. Por que temperado, professora continental? Por exemplo, lá em Bucareste, lá na Romênia, o clima é totalmente temperado e bem continental. Vai apresentar, são características de amplitude térmicas anual e menor quantidade de chuva, então é bastante seco lá, certo? Temperado oceânico, ou apresenta maior amplitude térmica anual e muita quantidade de chuvas. Lá no Cantão, lá na China, tá? Esse é o temperado oceânico. E o temperado mediterrâneo, prof? Apresenta um verão quente mesmo, seco, e um inverno não muito frio e chuvoso. Ocorre na bacia do Mediterrâneo, no local, por exemplo, no Chile, da Califórnia, da África do Sul e da Austrália. Clima polar. Nossa, vê o clima polar, gente. Praticamente, chuva existe? Não. Existe algum quadradinho azul? Não. Existe algum tipo de chuva? Não. Só vai ter temperatura mediana e principalmente muito, muito baixas. Entre a média, menos 35 graus, gente, 1 grau, menos 1 grau já é frio, imagina, menos 35 graus, imagina, no inverno e menos 10 graus no verão. Nossa, para a gente é o maior inverno aqui, esse menos 10. Então, precipitações raras, lembre-se que eu estou aqui de gente, precipitação é um nome técnico para dar para chuvas.
precipitações são raras, muito raras, e geralmente em forma de neve. É o clima das neves eterna, muito gelado, muito gelado. São os climas das regiões polares, tá bom? Por isso que o nome já está dizendo, polar, clima polar. Aí saímos do frio para entrar no desértico. Como é o clima desértico? Bom, meus amores, vai apresentar pequena quantidade de chuvas e grande amplitude térmica diária e anual. Então, vai ocorrer tanto em áreas tropicais, como acontece nas áreas temperadas, que é o norte da África, que é o deserto Saara, o Oriente Médio, que é o Negev, o oeste dos Estados Unidos e norte do México, que é Sonora, o litoral do Chile e do Peru, que é Atacama, o Austrália, que é o de Gibson, e o sudoeste da África, que é o Kalahari, e o noroeste da Índia, chamado deserto de Thar, tá bom? Aí você vê no mapa, ali no gráfico, lá embaixo, gente, por exemplo, o Artuti, que fica lá no Egito, um clima bem desértico, pouquíssima pluviosidade, ou seja, pouquíssimas chuvas e mais seca. Clima de montanhas. Oh, que gostoso, clima de montanhas. Ele não é nem tão frio, nem tão quente. Então, caracterizado pelo frio e pela presença de neves eternas. O fator altitude supera todo o fator de latitude, o fator altitude, tá? Não que está restrito a uma única zona climática, não, viu, meus amores? Mas é porque são associados a grandes altitudes de cadeias montanhosas. Ou, no Chile mesmo, os famosos cadeias Andes. O Himalaia, que é frio e bastante alto. Os Alpes suíços e ainda tem as montanhas rochosas. Então, vê só. Em Quito, lá em Equador, o clima de montanha, ele percebe que é bem alto, tem o mês de janeiro a dezembro, mas o menor mês, junho, julho e agosto, de chuvas, e tem a temperatura mediana. Esse riscozinho vermelhinho, gente, são a temperatura média dele, tá bom? Então, é bastante frio e neves eterna. Ou clima semiárido, eita, caracterizado por quê, meus amores? Apresenta temperaturas elevadas ao ano todo, ou seja, baixa amplitude térmica. E ele tem clima de transição, porque as chuvas são escassas e mal distribuídas durante o ano. No gráfico ao lado, tem o Queixerumarambi, que fica lá em Ceará. Queixerambi. Lá no Ceará, fica no Brasil, aqui no Nordeste, o clima é semiárido, são poucos meses de chuva, mas tem um pouquinho de chuva no janeiro, em março e abril, vai descendo em maio e junho, julho tem nada, agosto um pouquinho, setembro menos ainda, aí vem outono, novembro com muito menos pluviosidade média. Agora, a temperatura, ó, lá em Riba, bem alto. Então, as chuvas são escassas e mal distribuídas durante o ano. É encontrado tanto em regiões tropicais, que é o sertão do Nordeste brasileiro, como em algumas áreas temperadas, que fica lá na Patagônia, lá na Argentina. Perceberam? Apresenta elevadas temperaturas o ano todo e baixa amplitude térmica. Certo, meus amores? Clima subtropical, prof. Bom, tem vários climas, preste atenção. Depois, com calma, vocês vão olhar direitinho. No livro de vocês também tem tudo bem explicadinho. Clima subtropical, desculpa, é aquele tipo de áreas de transição tropical para o clima temperado. Então, ele é clima de transição. Ora ele é tropical, ora ele está indo para o temperado. Apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano, um aumento de amplitude térmica às estações do ano mais bem definida. O que ocorre aqui, principalmente lá no sul do Brasil, tá? Nessa região do sul, por exemplo, Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, então o clima é subtropical. A temperatura mediana é um pouco baixa, nos meses que vai de abril até agosto, e um pouquinho mais alta de janeiro, começa, aliás, fevereiro, vai ter esse intervalo, depois cresce novamente em outubro. Tá certo, meus amores? Prof, a gente tá com o maior calor, chove, aí depois tá aquele frio, depois tá aquele mormaço. Será que danado é isso? Bom, será que o efeito estufa está acontecendo isso devido ao aquecimento global? Vamos ver como funciona? É exatamente isso mesmo, meus amores. Presta atenção nos slides.
você tem uma radiação direta da superfície, mais ou menos 40 graus. Aí os gases do efeito estufa está em torno de 350 em torno. Então, ele vai fazer esse círculo, que é o efeito estufa, a camada do aquecimento global, vai se espalhar, o calor e energia da atmosfera tanto está na radiação térmica, como está embaixo. Então, mesmo com a superfície terrestre, mesmo com a água oceânica da Terra, a temperatura fica em torno de 14 graus. Por quê, gente? Porque esse efeito estufa está dando aquele mormaço. Mesmo que derretimento das águas oceânicas, mas a nossa temperatura, nossa atmosfera, ela está com tantos gases que está ocorrendo esse efeito. Parece que a gente não está tendo aquele rodízio de ventos, não está tendo nada. Cada vez mais está se aquecendo. Ora a gente está tendo inverno muito rigoroso, ora a gente está tendo verão muito rigoroso. Ou também está tendo verão com chuvas e tendo inverno com secas, sem chuvas. Esse clima louco é o que acontece no efeito estufa, devido à camada que dá a distribuição da camada de ozônio. Então, você vê aí no slide esses 4 tipos que a camada de ozônio faz. E o que acontece? A gente tem uma membrana que protege o nosso planeta Terra. Mas quando está tendo, o buraco da camada de ozônio está crescendo cada vez mais, significa que não está peneirando adequadamente para que esses raios solares penetrem em quantidade mínima na nossa Terra. Se o buraco está aumentando, então está indo diretamente para a nossa Terra, aumentando em si o calor, aumentando o mormaço, aumentando esse efeito estufa. Outro fenômeno climático a gente chama de El Niño, que em espanhol é um menino em português. Esse fenômeno, meus amores, ele é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico na região que fica entre o Equador, capaz de alterar os padrões de circulação do vento a nível mundial e, consequentemente, os regimes de chuvas em regiões tropicais e de latitude média. A gente tem grande influência dele, tá, gente? Quando isso acontece, a gente tem grandes chuvas em regiões tropicais e latitude média. E o contrário do El Niño, prof, é chamado Laninha. É o fenômeno oceânico atmosférico com características opostas do El Niño. O El Niño é o aquecimento das águas oceânicas. Bom, aqui já é caracterizado pelos resfriamentos das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Então, esse fenômeno também vai alterar o comportamento dos ventos e das situações climáticas de algumas regiões da Terra. Mais intensidade e menor do que o El Niño, tá bom? Chuva ácidas, outros fenômenos climáticos. O que seria chuva ácidas? Desculpa, galera, tá faltando já fôlego para mim. Vamos lá. Chuvas ácidas. Bom, a gente está num ambiente antropogênico, que é o quê, gente? Vê, a gente está cheio de fábrica ao nosso redor, exalando gases aí, diversos, fábricas, indústrias. Essas fazem natural, que é o nosso meio ambiente, eles são meio de receptores, tá? Mas esses gases poluentes no atmosférico fica bastante seco e fica acumulado. E a chuva que cai vai ser uma chuva poluída e com precipita, então vai cair em depósito molhado. Então, o que acontece? São partículas poluentes que estão na atmosfera, que recebem todos esses gases, que vai para a atmosfera, preenche, faz chuvas de gases poluentes que vai cair em forma de chuvas ácidas. No Nordeste não acontece muito isso, não. Infelizmente, acontece mais no Sudeste, certo? Pelo excesso desses gases antropogenéticos, tá bom? Que se vocês gostaram de conhecer esses fenômenos da natureza, e aí aprendeu cada um deles, El Niño, Laninha, as chuvas ácidas, a camada de ozônio, o aquecimento estufa, que é o aquecimento global que estão passando na nossa Terra, os diversos tipos de climas, tropical, subtropical, semiárido,
o de montanha, o desérticos, o polar, o temperado, então, e o tropical. Tudo isso, por último, equatorial, prof. Muito bem lembrado. Então, todos esses foi a diversidade climática que existe no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus cotoquinhos de gente. Tenham um bom proveito e até a próxima aula. Beijos!